Meninas nas Ciências. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao retorno das entrevistas do Meninas nas Ciências. Hoje eu vou entrevistar uma pesquisadora com uma trajetória muito interessante. Ela foi a primeira professora titular mulher do Instituto de Biofísica da UFRJ e foi orientadora da professora Adriana Melibeu, que é coordenadora do projeto Meninas nas Ciências. Seja bem-vinda, Nora. Muito obrigada por aceitar dividir a sua história com a gente. E eu queria que você apresentasse um pouquinho, assim, pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Meu nome é Joanora Rocós, e esse é o nome científico, né, mas eu sou conhecida como Nora. E eu fiz a minha graduação, minha formação toda em São Paulo. Depois eu vim para o Rio fazer mestrado, aí fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso, fui contratada na UFRJ, e acabou que a minha carreira chegou no topo como professora titular, foi quando depois de alguns anos, eu me aposentei. Então, agora eu sou professora aposentada. Certo. Vamos voltar lá para o início da sua carreira, quando você escolheu a ciências biomédicas. Você fez uma mudança, né? Aconteceu uma mudança, e você foi da Escola de Freira Sion para o Colégio Rio Branco. E como que essa transição mudou, fez o seu interesse por ciências biomédicas surgir? Então, o Colégio Sion é um ótimo colégio de meninas, né? E o foco deles é formar meninas para ser professora, né? Quer dizer, é meio restrito, assim, o foco, né? E aquilo era pouco para mim, eu queria mudar. E eu fui fazer, então, o científico, e eu gostava das ciências. Eu fui fazer o científico, na época, hoje não existe mais, num colégio misto, que é o Colégio Rio Branco. E aí eu tive a oportunidade de ter contato com vários professores e alunos de todas as áreas, e foi muito interessante, e foi aí que me abriu para essa parte de ciências biomédicas. Eu não queria ser médica, mas eu queria trabalhar com o corpo humano, os órgãos, eu me interessava muito nisso. E foi aí, então, que eu fiz o vestibular para ciências biomédicas e entrei na Escola Paulista de Medicina, naquela época chamada assim, hoje Unifesp, né, porque foi incorporada e foi formada na Universidade Federal de São Paulo. Perdão. Diga. Não, pode terminar. Não, então, e aí eu passei nesse concurso, né, para fazer ciências biomédicas. Essa transição, ela foi uma divisão de águas, então, para você, né, para conseguir conhecer. Com certeza. E foi uma coisa assim que esse curso tinha acabado de ser criado e foi assim, se encaixou perfeitamente para mim, porque eu gostava dessa coisa de corpo humano, mas eu não queria ser médica. Aham. Então, mas eu queria fazer pesquisa nessa área. Então, esse curso me deu essa base para fazer pesquisa. Isso que foi interessante. Era uma turma pequena. Posso falar mais do curso? Pode sim. Então, é um curso que tinha acabado de ser formado, então não tinha ainda nem se reconhecido pelo MEC, e só não tinha nenhuma turma formada ainda. Eu fui da terceira turma que entrou. Eram 4 anos. E a gente tinha os mesmos professores do curso médico, tinha muitas aulas com o curso médico, e a gente, no final, poderia até, depois de 4 anos, a gente poderia migrar para o curso médico, que não era meu caso, que eu não tinha interesse nisso, mas era uma possibilidade. Então, foi muito bom, porque era um curso novo, então tinha muitas questões, tinha muitas adaptações ainda, aos poucos a gente
os alunos e os professores discutiam muito as matérias, discutiam o conteúdo, a forma. Então, foi uma participação bem intensa dos dois lados, tanto dos alunos quanto dos professores. E era turma pequena, tinha 12 alunos na minha turma, então a gente tinha bastante contato, né, com a formação desse curso, e hoje não sei como é que está, deve estar bastante mudado, mas foi um curso muito bom no início e deu uma base muito interessante. Então, o último ano desse curso era um estágio no laboratório, e eu fiz estágio no laboratório de fisiologia, e aí eu tinha um projetinho para fazer uma monografia, mas não era aquilo que me interessava mesmo, me interessava o sistema nervoso, tinha muito interesse em sistema nervoso. Então me colocaram nesse laboratório do Jacob Tarasansky, que estudava o efeito da, como é que fala, hipertensão no sistema nervoso. Era meio esquisito esse projeto, porque a gente injetava uma solução salina no foramen atrás, né, para atingir o sistema nervoso. E depois olhava o comportamento do animal, eram cachorros, era o comportamento de retorno a essa agressão que a gente provocava. Até apresentei no congresso, trabalho e tal, mas não era assim o que eu queria mesmo. Daí que eu fui para tentar o mestrado no Rio. Na verdade, eu tentei em outros lugares, mas já tinha iniciado, então eu não queria esperar mais um ano, então fui para o Rio e me aceitaram. Fiz prova e me aceitaram no Rio. E como que foi? Você estava lá no seu último ano da graduação. Como que foi a sua decisão para querer fazer um mestrado? Não, é a carreira, quer dizer, você faz pesquisa, Uhum. você tem que ir adiante, fazer alguma coisa na área, né, se aprofundar no estudo, e aí na época era apresentar um mestrado, doutorado, e não tinha como você, com aquela formação, ir para alguma função comercial, né, Uhum. tinha que fazer alguma coisa para se aprimorar, para poder fazer um concurso para ser professora de universidade. Então, eu vim para o Rio fazer o mestrado e eu fui aceita no departamento de neuro, e eu fiz meus estudos com o professor Oswaldo Cruz. Na época, me foi oferecido alguns projetos, né, e eu gostei muito tinha a parte de eletrofisiologia e a parte de anatomia, eu gosto mais de anatomia. Então, eu fiquei na parte de anatomia, histologia, estudando a retina do gambá. Por que o gambá? Porque o laboratório já tinha uma tradição em estudo do gambá. Eles tinham construído o atlas do sistema nervoso do gambá. Tinham feito um mapeamento de todo o cérebro do gambá. Então, já se sabia muita coisa do gambá. Uhum. E ninguém tinha estudado ainda a retina. Então, eu fiquei com essa parte de explorar a retina do gambá, que é um animal noturno, a gente já sabia disso, tem um tapetum, que é aquela camada brilhante, tipo os gatos têm, né, que quando você ilumina, brilha, e a gente queria saber mais detalhes dessa retina. O gambá é um animal super primitivo, que até hoje persiste, né, na natureza, Aham. e é interessante saber como é que ele consegue, né, com toda a evolução, ele consegue ainda sobreviver até os dias de hoje. Então, eu fui estudar retina. Dentro do laboratório, então, você foi a pioneira de retina dos gambás.
foi verdade. Nossa, bacana. E quando você fez essa migração, tanto no final da sua graduação quanto no início do mestrado, você reparou na proporção feminina dentro desses laboratórios? Não era muito grande, não. Uhum. Na minha turma de pós-graduação, éramos 2, 3 meninas, né, na turma toda. Eram poucas. Aham. E a gente sempre tinha que competir com os meninos, né? Uhum. Era difícil de ganhar deles, né? Mas a gente tem que persistir. E isso eu tive uma boa aceitação no laboratório, né? Ah, bacana. Eu tive algumas colegas que aceitaram bem, e aí eu fiz o mestrado na retina, e aí surgiu o interesse de saber a ótica do olho do gambá, porque ele tem, será que ele é míope? Será que ele é metrópe? Como é que ele enxerga? Então, Uhum. como eu tirava a retina, antes de tirar a retina para o estudo, eu fazia um levantamento dos parâmetros do olho do gambá. E esses parâmetros depois serviram para fazer a tese de doutorado, que foi sobre a ótica do olho do gambá, chegando à conclusão que ele era um animal míope, né? Então ele só enxerga o que está em volta dele, né? E que é o suficiente para ele sobreviver, né? Por E a, tanto tempo. e a retina dele é a retina típica de um olho noturno, de um animal noturno, e tem uma predominância de bastonetes, poucos cones, e então a acuidade visual dele não é muito boa, mas a sensibilidade noturna é grande. Então, de dia é raro você ver gambá, você vê mais à noite, que eles ficam mais agitados e aparecem mais, né? Certo. Então, a gente pode entrar na temática de mulheres nas ciências. Sabemos que você fez seu pós-doutorado no exterior com 3 filhos. Como que foi para você conciliar essas demandas científicas de alto nível, porque já era um pós-doutorado, com a maternidade? É, eu, no período entre o mestrado e o doutorado, eu fiz as 2 teses e tive Uhum. 3 filhos, nesse período de, digamos, 5, 6 anos, né? Então, foi, assim, uma loucura, porque o doutorado, a tese toda, foi escrita, analisada e escrita durante a minha licença maternidade, digamos assim, em casa, né? Aham. Levei todo o material em casa, entre uma amamentação e outra, eu escrevia, eu olhava os gráficos, analisava, então, era assim, foi assim, né? Fui levando assim. E, nesse meio tempo, também fiz o concurso para professora adjunto. Adjunto, não, na época era assistente. Depois que eu terminei o doutorado, eu fui levada a adjunto. Uhum. Então, eu mesma, não sei te explicar como que eu consegui. Hoje eu olho para trás e eu falo, não sei como é que eu consegui fazer isso tudo nesse Dá período, conta de tudo, né? dar conta de tudo. Mas eu tive uma boa ajuda, porque na época era mais fácil você ter babá, você ter, né, empregada em casa, e essas pessoas me ajudaram muito com a formação, né, com a rotina diária, né, em casa, Aham. para poder ficar o dia todo me dedicando à minha pesquisa. E até hoje, essas pessoas são queridas, e a gente ainda se relaciona, então, assim, uma coisa faz parte da família, né, fazem parte da minha família. Então, aí, quando eu resolvi ir para os Estados Unidos, porque todos os meninos, meus colegas, já Aham. tinham ido fazer pós-doutorado lá fora. Eu, com filho pequeno, mulher,
era mais difícil. Sim. Então, eu esperei um pouco até minha caçula ter 5 anos, que aí eu já poderia ir lá e já começar a escola, né, kindergarten, e nessa época eu fui prestar concurso para conseguir bolsa para ir para o NIH, e tinha um pessoal lá que trabalhava com retina. Na verdade, eu ia para a Austrália, porque lá na Austrália tinha um grupo que dava retina de gato, que é muito parecida, e a gente tinha interesse em comparar e estudar juntos. Mas aí, na época eu era casada, e ia ficar complicado para o meu marido ir fazer doutorado, fazer alguma coisa na Austrália enquanto eu estava fazendo pós-doc. Então, eu mudei meus planos e fui para o NIH, que lá ele poderia fazer alguma coisa. Ele trabalhava em órgão público, e lá em Washington tem toda a estrutura pública dos Estados Unidos. Ele poderia fazer um estágio lá. Acabou que ele nem foi, porque aqui ele foi como se diz, ele subiu de nível, foi ser superintendente e tal, e acabou, ele achou melhor não ir, para não perder a oportunidade dele também, né? E aí eu fui sozinha, com os 3 filhos. Você e 3 filhos. Eu e 3 filhos, que não podia ficar sem eles, né? Porque lá a escola é integral, né? Então eles ficavam praticamente o dia inteiro na escola, conseguia um babysitter para ficar com eles na hora que eles voltavam da escola até eu chegar em casa, e foi uma experiência muito, muito boa, muito interessante. Foi duro, mas foi muito interessante. Eles aprenderam inglês e uma nova cultura, né? Sim. Eles foi uma experiência boa, eles tiveram uma boa experiência com a vida local, né? Até hoje tem alguns amigos de lá que ainda se veem, né? E eu fiquei 2 anos lá, e voltei, foi em 88, com uma bagagem que me deram lá. Quando eu terminei o estágio, o meu orientador, que é o Andrew Mariani, falou: se você quiser levar algumas coisas, porque lá eles têm muita fartura, né? Ainda mais no ENAES, fartura de equipamento e tal. Não podia trazer tudo, mas eu trouxe microscópio, trouxe material para preparação de microscopia eletrônica. Eu trouxe o que eu podia trazer, eu trouxe, e para começar um laboratório. Isso foi uma grande ajuda que eles me deram. Olha, você leva, porque aí se você vai chegar lá, não vai ter nada, aí você pelo menos começa a fazer alguma coisa. Então, eu consegui esse material, voltei, não tinha espaço para mim, né? Mas sim, aí você foi conquistando, você conquistou o seu próprio laboratório aqui no Brasil. Eu primeiro fiquei de aluguel no laboratório de boa vontade, né, do Ricardo Gattas, que estava fazendo um pós-doc fora. Então, eu fiquei no laboratório dele, usando aquilo ali, e comecei a aplicar para grant, para conseguir verbas para comprar equipamento, e eu tive ajuda, assim, dos meus colegas, tive ajuda do diretor, né, o Vanderlei de Souza me colocou quer dizer, abriram-se espaços, e ele me deu um espaço, assim, com outras pessoas também, me deu um espaço para montar o meu próprio laboratório. E aí eu consegui montar o próprio laboratório, aí que eu consegui ter alunos, os equipamentos foram chegando, né? E a gente foi desenvolvendo a pesquisa, né, nesse novo laboratório.
Foi aí que eu comecei a crescer, até aquele momento eu não tinha nada. E o que mais te marcou nessa conquista? Você chegou dos Estados Unidos, você conquistou o seu espaço aqui. O que você tira disso para você? Olha, eu acho que, não vou dizer sorte, porque, claro que tem um reconhecimento, né, não é só sorte. Eu acho que tem um reconhecimento que as coisas que, sempre que eu fiz alguma coisa, eu fiz com bem feita e consegui várias publicações. Então, eu consegui as coisas muito por mérito, né, por mérito. E aí, como abriu esse laboratório novo, vieram muitos alunos da biologia, inclusive a Adriana, e várias outras alunas da biologia, e eu tive o suporte de alguns colegas, né? Como eu trabalhava com retina, continuei trabalhando com a retina, lá nos Estados Unidos trabalhei com retina de macaco rhesus. Quando chegou aqui no Brasil, tinha uma linha de pesquisa do professor Gattas com o macaco cebus, que é o local, né, é o macaco do Novo Mundo, e aí eu comecei a aplicar as mesmas questões, né, para comparar com o macaco rhesus. E aí eu comecei a atrair pessoas boas, por exemplo, a Patrícia Gardino foi minha grande amiga, colega, colaboradora, irmã, que se juntou comigo no laboratório para montar, tocar junto o laboratório. E como eu te falei que era retina, tinha 2 grupos no Instituto de Biofísica que também trabalhavam com retina, que é o Fernando Mello, que é bioquímico, e olhava a parte bioquímica da retina. E o Rafael Linden, que começou a trabalhar que também trabalhava com retina, e a gente, então, formou um grupo, o grupo que a gente chamou de Clube da Retina. Então, os 3 juntos, a gente se reunia toda semana para seminários, entre a gente, os alunos, e aí surgiram muitas colaborações, porque em ciência é importante você unir, né, e debater. Você não pode ficar assim, egoísta, não, esse trabalho é meu, né, só eu que vou fazer isso, não sei o quê. Se você junta a minha experiência anatômica, histológica de retina, junto com a bioquímica do Fernando Mello, com o Rafael Linder também, com os estudos dele de proteína e tal, a gente, juntando tudo, dava umas coisas interessantes, porque a gente conseguia fechar umas histórias, né? Entender o mecanismo da retina melhor do que só anatomicamente ou só bioquimicamente, entendeu? Então, o Rafael fazia estudo de desenvolvimento, a gente fez desenvolvimento da retina de Pinto, a gente estudou neurotransmissores, a gente fez várias coisas, juntando o conhecimento dos 3. Então, tanto eu colaborava com o trabalho deles, quanto eles colaboravam com o meu trabalho. Então, foi uma experiência muito rica na época, né? Foi bastante... muitos alunos, inclusive, fizeram teses usando as 2 coisas, né? Trabalhando um pouco comigo, um pouco com o Fernando, um pouco comigo, um pouco com o Rafael. Então, foi, assim, uma experiência enriquecedora mesmo. E dentro desse seu trabalho com vários professores, várias professoras também, quais foram as descobertas e avanços que mais marcaram nesses seus anos? Estudando a retina do macaco cebus, a gente descobriu, do rhesus e do cebus também, a gente descobriu nas várias camadas da retina, em várias camadas, e até o momento não se sabia, na visão noturna, como é que as vias dos bastonetes até as células ganglionares se comunicavam.
a não ser por uma via indireta. E os nossos estudos foram unindo a imunocitoquímica, que marcava os neurotransmissores, e a anatomia. Isso foi meio pioneiro na época, né? Ninguém tinha juntado essas duas técnicas. Então, juntando essas duas técnicas, a gente descobriu uma via direta dos bastoneiros até as células ganglionares. E isso, na época, causou um reboliço. A gente foi apresentar num congresso nos Estados Unidos, e as pessoas que tinham outra hipótese para esse caminho não acreditavam. Só que estava lá, anatomicamente estava mostrado que tinha essa via direta. A gente mostrou sinapse, contatos sinápticos, a gente mostrou a marcação da dopamina, e a gente mostrava a via diretamente. E, então, isso foi uma coisa inédita na época. Depois a gente, aqui no Brasil, a gente começou a estudar outros neurotransmissores, GABA, a via de GABA, e a sua enzima de síntese, a GAD, e também a gente fez tanto o desenvolvimento na retina de Pinto desses neurotransmissores, vários neurotransmissores, e esse de GABA e GAD também a gente viu juntamente com Fernando Mello que o neurotransmissor aparece na retina antes da sua enzima de síntese, que era uma coisa inédita também. Mas aí a gente criou essa hipótese de que poderia vir por outra via, e foi também um ponto, assim, bem polêmico na época, mas que foi um impacto grande. Aham. E dentro dessas descobertas, você acha que ser uma pesquisadora, ser mulher, mudou algo? Alterou algo? Olha, o que eu sentia na época é assim, quando se convidava alguém para fazer palestra sobre o assunto, se convidava os colegas masculinos e não a mim. Isso aconteceu muito. E muitas vezes eles mesmos recusavam, assim, não, esse trabalho foi desenvolvido pela Nora, vocês têm que convidar a Nora para participar. Então, foi o apoio deles que me ajudou, porque me apoiaram muito, porque na época não tinha isso de mulher apresentar trabalho, né? Era mais os homens que tinham e aí eles deixam, não, ela que tem que apresentar, o trabalho é dela. Tanto que eu fui para a Finlândia uma vez, foi convidada para apresentar o trabalho que eu tinha feito nos Estados Unidos, porque meu colega lá disse, não, o trabalho é dela, é ela que tem que apresentar. Então, quer dizer, você tem colaborações, tem coautorias, mas eles sempre acham que é o homem que é o cabeça, e não a mulher. Tanto que, uma vez numa avaliação no Instituto, um dos avaliadores, que era de fora, comentou que eu só tinha trabalho em colaboração com os outros, como se fosse uma coisa menor, sabe? Ela só colabora, ela não tem nada dela. E não era isso. Meus colegas também colaboravam, tanto que eles colaboravam comigo, né? Mas eram considerados eles os chefes e eu a assistente, digamos assim, né? É como se eles só tivessem a capacidade de pensar e a sua fosse diminuída por não Fazer ser homem. trabalho mecânico, né? Sim. Então, isso aí, quer dizer, isso a gente enfrentou a vida inteira, Quando eu fazia mestrado também, doutorado, que eu engravidava por causa né, que eu tinha filho, e o meu chefe, ele, quando chegava alguém de fora, ele apresentava assim, eu estava grávida. Ela vive grávida. Né, como se eu fosse assim, só pensasse nisso, só engravidava na vida, né? E descredibilizando tudo que você construiu, tudo que você conquistou, né? Não, vive grávida, sabe? Está sempre preocupada com a maternidade, e não era verdade. Tanto que eu consegui continuar a minha carreira, né?
tendo filhos. E isso que é uma alerta, né, para as mulheres, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Inclusive, se não tivesse a maternidade, como é que ia ter homens cientistas, né? Não iam nascer Sim. os homens cientistas, né? Então, eu acho que a maternidade é uma coisa muito importante e devia ser mais valorizada, inclusive no campo científico, né? Aham. E não é uma coisa que vai impossibilitar você de fazer ciência, porque homens também são pais. Exatamente, mas eles dão menos horas Uhum. de dedicação aos filhos do que as mães, com certeza. Bom, Sim. pelo menos na minha época era assim, né? Não, sim, eu acredito que continue sendo assim, mas o que eu acho que não muda, né, não muda o fato de que, mães cuidam dos filhos e pais também devem cuidar dos filhos. Com Então certeza, deveria ser o mesmo olhar, não com certeza. é? Mas hoje eu acho que já está um pouco mudado, né? Isso, Tá caminhando. eu vejo muitos homens, meu filho, meu genro, sempre assim dedicado, né? Mais dedicado do que eu tive na minha vida, né? Uhum. E aí, depois de tantas conquistas, ir para os Estados Unidos, ir para a Finlândia, como é que foi se aposentar? Como é que você decidiu o momento de se aposentar? Pois é, é uma história meio que não tem muito a ver com a ciência, porque quando eu estive nos Estados Unidos, eu me separei, né, do pai dos meus filhos, e aí eu conheci uma pessoa lá nos Estados Unidos, que também, por coincidência, trabalha com retina, fazia bioquímica de retina, e a gente começou a se relacionar. Eu voltei para o Brasil e a gente continuou se relacionando, se encontrando nas férias, se encontrando nos congressos, e foram assim durante 22 anos. Meu Deus! E aí a gente, um dia chegou, eu falei assim, a gente tá na hora da gente ficar junto, né? Depois desse tempo todo, a gente já está velhinho, tem pouco tempo ainda pela frente, vamos embora ficar junto. Então ele falou que ele ia se aposentar, eu me aposentar, e ele ia vir morar no Rio, no Brasil. Aham. Então ele veio. E aí não tinha sentido ele vir para cá e eu continuar trabalhando como eu trabalhava. Então eu falei, não, está na hora então de eu me aposentar também. E ele não queria morar no Rio, e aí ele falou que era muita agitação, muita coisa. A gente gostou daqui de Petrópolis, na região de Araras. Aí a gente construiu uma casa e a gente está morando aqui esse tempo todo. Aham. Então, fazendo ciência, você ainda descobriu o amor fazendo Pois, ciência. pois é, nunca perca as esperanças. É verdade. E aí você se aposentou e vieram uma série de hobbies. Foi a fotografia, foi a pintura country, a culinária, cartonagem. Como é que foi esse processo? Então, uma vez naquela agitação de vida de cientista, você não vai ficar de braço cruzado, né? Então, você tem que inventar alguma coisa para fazer, e eu fiquei, tipo, digamos assim, clausurada na universidade todos esses anos. E aí você lá dentro, você não, né, não vê que tem muita vida lá fora, né? Fora da universidade. E quando eu tive a oportunidade, eu falei, vou ver minhas habilidades, né? Eu fui fazer eu não sabia cozinhar, fiz alguns cursos de gastronomia, fiz curso de pintura para ocupar durante o dia, e eu pintava, fiz fotografia, ganhei prêmio também na fotografia, prêmio do Jardim Botânico, fiz também na Nikon, eu ganhei um prêmio. Enfim, eu acho que sempre que você faz alguma coisa, tem que fazer bem feito. Então, eu me dedicava ao que eu fazia. E quando a gente mudou para cá, a gente resolveu montar uma pousada. Quer dizer, na verdade, já existia pousada, era meio mequetrefe, a gente deu um upgrade e começamos a empreender nessa pousada. E, obviamente, que como ele
não falava muito bem português, quem estava à frente era eu, né? E a gente, era uma coisa que eu descobri, eu não sabia que eu era empreendedora também, né? Sim. Então, a gente manteve essa pousada durante 17 anos, Caramba! e a gente foi vendido o ano retrasado. Chegou num ponto que a gente achou que já estava de bom tamanho, né? Uhum. E agora acabou com a pandemia, acabaram as aulas de pintura, acabaram os cursos, e agora que retomou, eu estou aprendendo a fazer crochê, Ah, que bacana! É muito bom. Crochê coisa é de, muito bom. coisa de vovozinha, né? Nada disso, muita gente nova tá fazendo crochê, tá? Ah, Crochê tá na moda. melhor do que ficar no celular, sabe? É mesmo, você tá trabalhando a sua mente e você deve fazer muita coisa. A gente vai usando a criatividade para inventar Aham. coisas, né? Esse ano, meus presentes de Natal serão todos de crochê. E aí, depois de tantas conquistas, tanto no mundo acadêmico quanto no seu hobby da fotografia, existe algum sonho ainda que você quer realizar? Ah, eu não sonho muito, não. A única coisa que eu quero é viver mais um pouquinho. Aham. Eu já passei por vários perrengues de doença. Eu tive câncer, ainda tenho, né? Porque ele volta toda hora. Mas o meu desejo é ver os meus netos formados Uhum. e poder ver meus bisnetos um dia. Então, a gente ainda sonha com vida, né? Sim, sim. Mais ou menos isso. Tá certo. E tá certo, a gente tem que querer viver, a vida espera muito da gente mesmo. E isso ainda tem muita coisa pra ver, não é? É, é o prazer de viver, né? E de estar rodeada de gente que a gente gosta, né? Meus ex-alunos, eu fiz, Uhum. o ano passado, eu dei uma festa de aniversário aqui, que eu convidei todos, então foi muito bom ver todo mundo que eu não via há muito tempo, e ver que a gente criou uma família, né? Essa, essa convivência nossa foi muito produtiva, tanto do ponto de vista científico como humano. E a gente conseguiu, até hoje, se comunica, né? E a gente consegue ainda ter essa amizade, esse amor. É uma coisa muito boa. Foi uma E, construção de muitos anos. pois é, os filhos longe, mas sempre que tiver oportunidade, a gente se reúne. Aham. Natal, aniversário, essas coisas, a gente ainda se reúne. Excelente. E a gente está caminhando para a despedida e a gente vai fazer um quadro que se chama Rapidinha. Eu vou falar uma palavra e você complementa com o que ela significa para você. Pode ser você pode devolver com uma palavra, você pode devolver com uma frase. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Biologia. Biologia como direi assim, é essencial no estudo de conhecimento do próprio corpo humano, né? Neuro. A neuro é muito complexo, mas vai sendo desvendando aos poucos. Pesquisa. Acho que pesquisa exige curiosidade. Se você não tiver curiosidade, você não consegue fazer pesquisa. Porque são perguntas que surgem, né? E você tem que se perguntar o tempo todo. Meninas das ciências. Meninas nas ciências, acho super importante, eu vejo que está aumentando bastante a proporção de meninas fazendo ciência. O meu laboratório, por exemplo, é um exemplo, porque eu tinha muito mais mulheres do que homens, acho que eu tive 3 homens, a maioria era de meninas, e
eu sempre mostrei, e tentei mostrar, que não existe obstáculo, a gente tem que vencer esses obstáculos, né? Então, tanto o julgamento, quanto os percalços da vida, né? A maternidade, que afasta a gente um tempo, né? Mas que volta. E eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quer fazer. Eu respeito também a mulher que não quer fazer carreira, mas quer ficar cuidando dos filhos. Eu acho super, eu respeito isso, mas eu acho que quem quiser fazer, tem que fazer. Tem que fazer, tem que se jogar e ir para frente. Eu acho que não, eu falo para as mulheres não desistirem, Uhum. não pode desistir. E o mundo, hoje nós somos maioria, praticamente, né, no mundo. E mesmo nos cursos que a gente vê, medicina, biologia, né, na área que eu ensinava, o número de mulheres sempre aumentando. E eu, e eu reforço isso, né, eu acho que tem que fazer mesmo, né, o que vocês desejarem fazer, vencendo todos os obstáculos. E aí, por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para meninas que querem seguir um caminho como o seu. Hoje acho que está mais fácil, né, quer dizer, mais fácil de seguir o caminho, mais difícil do ponto de vista de sustento, porque as bolsas estão cada vez menores, a ajuda em casa também é pequena, hoje em dia é difícil você arrumar gente que se dedica, como eu tive, né, de pessoas que se dedicaram a me ajudar em casa. Eu vejo essa dificuldade com os meus filhos, com as minhas filhas, né? Tem mais dificuldade em arrumar alguém que ajude, né? Para elas poderem fazer a vida delas, a carreira delas. Mas consegue, né? Assim como na época, eu não entendi, quer dizer, hoje eu não entendo muito como eu consegui fazer o que eu fiz, né? De ter 2 teses, 3 filhos e um concurso Sim. em pouco tempo, eu acho que é possível se você tiver foco e se você for em frente, né, vencendo os obstáculos mesmo. Aham. Mas é difícil porque a gente tem que lutar para poder conseguir mais verba, né, mais verba em ciência, mais verba para estudar, mais bolsas mais. E eu tenho muito medo disso, que hoje eu vejo as pessoas saindo do país, porque o suporte financeiro está muito ruim de todos os lados, né? Mas não desista, né? Vai em frente. Apesar de tudo. Foi, não ouvi a última parte. Não, eu falei que apesar de tudo. É, apesar de tudo, eu acho que é se unir, né? Unir Sim. é uma coisa importante, a união entre elas. Eu também vivi experiências que eu era julgada pelas outras mulheres, né? Isso acontece muito também. Quando eu fui para os Estados Unidos e depois eu me separei, eu ouvi algumas mulheres falando, claro, ela abandonou o marido. Na verdade, eu não abandonei, ele não quis ir. Aham. Então, o julgamento de outras mulheres é uma coisa também, é um obstáculo grande que você tem que porque existe muitas mulheres antifeministas Sim. Ainda. ainda. Mas é isso, né? É ir levando e passando por cima dessas coisas. E eu vejo que as meninas, que eram minhas alunas, que estão aí na UF, né? Conseguem
conseguiram muita coisa porque se juntaram. E hoje tem muitos alunos, né, muitas alunas, estão se desenvolvendo. Isso é uma satisfação tão grande, que você vê que seus ex-alunos estão todos vencendo na vida, é uma coisa muito, muito boa, né, eu sinto, né? Uhum. Não teve um aluno meu, digamos assim, que tenha falhado, que tenha desistido da ciência. Todos trabalham, todos levaram para frente essa vida. É uma sensação de orgulho, né? Muito, muito. É a satisfação, né? E você, depois de um tempo, vê que não foi em vão o seu investimento. Aham. Né? E eu agradeço muito essa lembrança, né, de me convidar para... Eu tenho visto alguns vídeos de vocês, eu acho Uhum. interessante. E, claro que quando vocês publicarem, eu vou querer mandar para todos os E outros tá pessoas. certo. A gente também quer te agradecer. Foi muito bom ouvir essa história. Eu adorei. Eu tenho certeza que muitas outras meninas vão adorar também. Então, muito obrigada de verdade. Obrigada a você, Carol. Obrigada, Adriana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você gostou, curte aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, pode comentar e compartilha para todo mundo que você acha que vai se interessar por essa história. Obrigada!